Olá, tudo bem, pessoal? Dr. Daniel Freitas aqui. Nesse vídeo eu vou responder uma pergunta que me fazem com uma certa frequência, sobre se é necessário ou não utilizar o aparelho ortodôntico para fazer uma cirurgia ortognática. Antes de entrar no tema, quero só falar um pouquinho, sobre o Dr. Daniel Freitas. Eu atuo na área de cirurgia ortognática já há mais de 15 anos, tenho mais de 1.200 casos operados, opero hoje basicamente no Brasil todo. Sou professor também, trabalho com formação através da Odonto Academy. Eu tenho um curso chamado Tratamento das Deformidades Dentofaciais e esse aqui é meu canal do YouTube, que eu utilizo como um veículo de comunicação para passar informações, tanto para os profissionais como também para os pacientes, as pessoas que têm interesse nessa área de cirurgia ortognática, onde eu consigo mostrar um pouco do que eu faço, do meu trabalho e também do meu ponto de vista sobre, enfim, diversas situações que acometem os pacientes que vão passar por um tratamento como esse. Com relação então ao aparelho ortodôntico, é necessário o aparelho ortodôntico? Vamos lá. A primeira etapa do tratamento eu chamo de preparo ortodôntico. Na verdade, para que eu leve meu paciente para a mesa de cirurgia, eu preciso que ele esteja com os dentes em uma posição tal qual no momento da cirurgia, o encaixe desses dentes fique perfeito ou pelo menos muito próximo da perfeição. Eu preciso ter no mínimo uma boa estabilidade oclusal para facilitar a finalização do caso. Existe a técnica de benefício antecipado, que a gente que opera sem aparelho, sem movimentação de dentes nenhuma, porém, na minha percepção é muito arriscado a gente submeter um paciente, a uma cirurgia dessa, onde vão ter fraturas ósseas, reposicionamento, fixação, sem ter um correto encaixe. Se eu tenho uma oclusão, uma mordida nova, que é a mordida que eu vou construir na cirurgia, que ela não é uma mordida estável, eu começo a ter forças da musculatura que vai inserir na mandíbula, então a gente são vários músculos, os principais são o músculo temporal, são dois músculos bem grandões aqui que ficam nessa região da têmpora, eles se inserem na mandíbula e fazem a boca fechar. Nós temos também esses dois músculos aqui que são os masséteres, o masséter é um músculo que ele prende do arco zigomático e vem aqui na base da mandíbula. Então a gente puxa para fechar, são esses dois principais músculos na parte de fora, temos mais dois na parte de dentro chamados pterygoideus, lateral e medial. Esses músculos são os músculos de fechamento e tem músculos de abertura, como o ventro anterior do digástrico, o milioide, são outros músculos que se inserem na região mais anterior da mandíbula. Então a mandíbula, para movimentar, ela está inserida aí em vários músculos, e aí quando a gente vai forçar para mastigar, ou para movimentar a nossa mandíbula no pós-operatório de uma cirurgia, se eu tenho uma oclusão estável, eu mantenho uma dissipação das forças da mastigação muito mais amena nas placas. Se eu consigo ter um toque de um lado e não toca do outro, ou se eu não tenho uma boa estabilidade da oclusão, eu começo a ter movimentos de torção, e esses movimentos de torção podem sim comprometer de maneira significante a estabilidade do material de fixação, O próprio parafuso, ele é de titânio, ele é muito duro, mas o osso ele é mais flexível. Se começa a ter força de torção, o parafuso pode estourar o osso que está ao redor, Imagina um cenário aí daqueles móveis que a gente compra de MDF, que de repente cai uma porta, cai, sei lá, uma gaveta, a gente vai olhar o que aconteceu, o parafuso vai estar inteiro e a porta, a madeira que vai estar estourada. E se a gente tem esse tipo de força, a gente acaba tendo um maior risco de problemas durante a fixação, que pode levar a um caso de reop. Então, na minha percepção, não vale a pena a gente colocar um paciente na mesa de cirurgia sem ter um bom posicionamento dentário. Mas entendam bem, não é porque o paciente usou ou não usou o aparelho que ele vai ter ou não essa estabilidade. Existem pacientes que às vezes já usaram o aparelho no passado, existem pacientes que às vezes têm a mordida perfeita e uma birretrusão, que tem o queixo curto, a maxila para trás, são pacientes que têm a apneia do sono. Então, existem diversos tipos diferentes de deformidades. Por isso que é muito importante, você que é um paciente, está assistindo esse vídeo, entender a necessidade de uma avaliação correta do seu caso por um cirurgião, por um profissional que tenha uma experiência para poder diagnosticar os problemas da sua mordida, os problemas da sua face e definir qual é a melhor estratégia para que você tenha a sua deformidade tratada. Eu, particularmente, gosto de sempre apresentar 2 ou 3 alternativas de tratamento, algumas com caminhos mais rápidos, outros com caminhos um pouco mais demorados e às vezes com resultados um pouco diferentes. Eu gosto de analisar o caso e informar o meu paciente os prós e contras de cada uma dessas alternativas. Acho que é importante o paciente ter esse entendimento que ele precisa desse parecer, ele precisa entender os problemas que ele possui e quais são as possibilidades de solução para que fique claro esse caminho.
né? Então vão ter pacientes que já têm, né, essa mordida boa e que não necessariamente precisam, né, passar por um tratamento ortodôntico longo previamente à cirurgia ortognática, né? A gente pode trabalhar esse preparo também de algumas formas diferentes. A gente pode utilizar os aparelhos invisíveis, como o Invisalign. Aliás, eu tenho um grande amigo, eu operei um caso recente, né, sem o aparelho ortodôntico. Eu vou falar um pouco mais sobre a minha opinião sobre operar sem o aparelho, mas foi um caso onde a paciente ela fez o preparo ortodôntico com o Invisalign e posteriormente fez a cirurgia ortognática. Na verdade, ela operou primeiro e fez a finalização com o Invisalign. Então, é possível fazer a etapa de preparo com o aparelho invisível e é possível operar sem o aparelho ortodôntico. Porém, eu não recomendo. E por que eu não recomendo? O aparelho ortodôntico ele pode ser instalado bem próximo da cirurgia, às vezes até na véspera da cirurgia. O aparelho, na minha percepção, ele facilita demais o cirurgião no momento da execução da cirurgia. Para que a gente faça todas essas fraturas, esse reposicionamento, a gente precisa colocar algumas amarras, a gente usa guias cirúrgicos e eu preciso bloquear, eu preciso reposicionar a mandíbula apoiada num guia que vai apoiar nos dentes da maxila e assim eu levo a minha mandíbula para a posição que eu planejei no planejamento virtual, no planejamento 3D. E eu vou utilizar algumas amarras no aparelho ortodôntico, é muito mais confortável para o paciente ser operado com esse tipo de dispositivo do aparelho ortodôntico fixo. Se não tiver o aparelho fixo, a gente tem que colocar alguns dispositivos que são chamados de parafusos de bloqueio, né, que são parafusos que ficam presos no osso, acima das raízes dos dentes ou entre as raízes dos dentes, e a gente utiliza elásticos ou mesmo fio de aço para poder amarrar e fazer esse reposicionamento, né? O problema desse tipo de parafuso de bloqueio é que eles ficam muito mais longe do que os dentes, que estão bem mais perto, então o bloqueio fica melhor com o aparelho ortodôntico, e o vetor de força, né, porque a gente tem que desviar das raízes, então não necessariamente o elástico, né, ou o fio de aço que a gente vai colocar vai direcionar exatamente na força que eu preciso e na direção que eu preciso a posição desses elásticos, tanto durante a cirurgia como também no pós-operatório. Então, não é impossível a gente operar um paciente sem o aparelho ortodôntico, mas é sim muito mais difícil, né, a gente operar um paciente sem o aparelho ortodôntico. Então, o que eu recomendo? Para aqueles pacientes, cara, que não querem usar aparelho de jeito nenhum, eu recomendo um preparo com o aparelho invisível, e aí a gente monta o aparelho antes da cirurgia, opera o paciente, aguarda um período aí de 3, 4 meses pelo menos para fazer a finalização, porque com o aparelho, uma outra vantagem de estar com o aparelho durante a cirurgia é que facilita o bloqueio, né, o reposicionamento ósseo durante o procedimento. E a outra vantagem é que no pós-operatório, o aparelho fixo, ele permite uma maior amplitude de movimentos ortodônticos e forças que a gente utiliza elástico, a gente pode trabalhar com movimentos que não são possíveis de serem realizados, movimentos dentários, não são possíveis de serem realizados sem esse aparelho ortodôntico fixo, né, com os parafusos de bloqueio, né? O parafuso de bloqueio a gente até usa elásticos nele, porém ele às vezes já força na gengiva, ele entra dentro do dente, pode abrir diastema, pode machucar a gengiva do paciente, fica inflamando o parafusinho, então acaba sendo até mais desconfortável esses parafusos de bloqueio do que o aparelho ortodôntico fixo. Ah, Daniel, mas aí aumenta um pouco o custo. Aumenta um pouco o custo, mas melhora muito o conforto e também diminui o tempo de finalização ortodôntica, porque para finalizar essa ortodontia, a gente vai precisar normalmente de algum refino e ela pode ser feita com o aparelho Invisalign ou pode ser, né, com o aparelho invisível, né, são as placas alinhadoras, ou com o aparelho fixo. É muito mais rápido com o fixo. Então o paciente que opera com o aparelho fixo, ele também ganha tempo nessa finalização. Então, a resposta basicamente para a pergunta, né, se é possível operar sem o aparelho ortodôntico, sim, é possível operar sem o aparelho ortodôntico, porém é muito mais difícil. Você recomenda isso, Daniel? Não. Se eu fosse ser operado, eu faria provavelmente um preparo, talvez com o Invisalign ou com o aparelho fixo, né, enfim, né, talvez se o paciente não quiser colar o aparelho fixo e passar por um período mais longo, ele pode sim fazer o preparo com o Invisalign e depois, antes da cirurgia, a gente monta o aparelho fixo, faz a cirurgia com um bloqueio, facilita a vida do cirurgião, aumenta a previsibilidade, encurta o tempo de finalização ortodôntica no pós-operatório e a gente depois remove esse aparelho e finaliza o tratamento. O tempo de tratamento ele pode ser reduzido sim, sem sombra de dúvida, a gente pode passar muito menos tempo hoje com o aparelho do que a gente tinha
no passado. Antigamente, quando a gente não tinha os alinhadores, a gente realmente precisava, às vezes, de grandes movimentações dentárias e o paciente precisaria usar o aparelho durante um período maior de tempo. Hoje, a gente pode trabalhar essa movimentação com os alinhadores, que, aliás, tem alguns benefícios muito interessantes, principalmente com relação à coordenação de arcos, a diagramação de arcos, a movimentos laterais, que são mais difíceis de serem executados com o aparelho fixo. Então, a gente tem uma possibilidade, sim, de utilizar esse recurso do aparelho invisível. Mas, para a cirurgia e para o uso dos elásticos pós-operatório, o aparelho facilita demais. Eu já fiz, sim, alguns procedimentos, graças a Deus, todos eles foram muito bem sucedidos, mas é uma dificuldade maior, tanto durante a cirurgia quanto durante a finalização, e eu realmente confesso que, na minha percepção, não foi mais confortável para o paciente ficar sem o aparelho ortodôntico. E em alguma situação pode acontecer do paciente precisar montar o aparelho ortodôntico posteriormente para poder finalizar, em detrimento aí de alguma dificuldade da finalização ou do reposicionamento, e isso é uma coisa que pode atrapalhar bastante aí a vida do paciente, Então é muito melhor prevenir uma situação adversa do que remediar, e aí prevenir, na minha percepção, nesse caso, sob o aspecto do aparelho ortodôntico, é operar com o aparelho ortodôntico, sim, e utilizá-lo durante a finalização ortodôntica. Beleza? Acho que é isso, espero que vocês tenham gostado de mais esse vídeo, Se gostou, não esquece aí de compartilhar, para os interessados na cirurgia ortognática, profissionais, pacientes, E também deixar o like aqui, fazer inscrição no canal, porque sempre a gente coloca conteúdo novo, E se você é um cirurgião ou mesmo um ortodontista e quer saber mais sobre os nossos cursos de formação aqui da Odonto Academy, O Luqueta, que é o nosso digníssimo operador de estúdio aqui e trabalha conosco na Odonto Academy, vai deixar o link o link do curso dos tratamentos das deformidades dentofaciais, que é um curso específico para o cirurgião bucomaxilofacial, e também o link do curso Diagnóstico, Planejamento e Preparo Ortodôntico, com apresentação de 100 casos clínicos, que é um curso voltado para o ortodontista. E você que é paciente, se você quiser saber mais também sobre a cirurgia ortognática, eu tenho no meu pacote de avaliação inicial, além de fazer planejamento em vídeo, apresentação da simulação do planejamento, mostrar casos parecidos, mostrar o problema que o paciente possui, quais as possibilidades de resolução, montar a composição de orçamento. Eu também tenho um curso de ortognática para pacientes, onde eu explico tudo sobre a cirurgia ortognática, do início ao final, desde como funciona o diagnóstico até a finalização, enfim, todas as perguntas que já me fizeram na minha vida estão nesse curso para pacientes. Eu entendo que o meu paciente ele precisa sim entrar muito preparado para a cirurgia, saber exatamente o que vai acontecer, o que ele pode fazer para evitar qualquer tipo de situação adversa. O objetivo meu, com certeza, é o mesmo do meu paciente, que é ter sucesso nesse procedimento, e com esse curso, com certeza, eu consigo preparar, melhor o meu paciente para tudo que ele vai passar durante esse processo, de transformação que é a cirurgia ortognática. Mais uma vez, obrigado aí por ter assistido o vídeo e vamos nessa aí. Um grande abraço, até o próximo vídeo.